segunda década do século XXI trouxe smartphones, internet 3 e 4G e outras diversões digitais para o cotidiano de milhões de brasileiros. Com tantas ferramentas, é cada vez mais difícil se desconectar do mundo virtual. O exagero no uso desses aparelhos já criou um novo problema de saúde pública, a dependência de tecnologia. A partir de agora, a Rádio Fapcom apresenta o documentário Geração Tecnologia, os efeitos do vício, uma produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo. Quantas vezes você checa seu smartphone por dia? Entre conversas no WhatsApp, comentários no Facebook e selfies no Instagram, os jovens olham seus celulares pelo menos 45 vezes diariamente. Quem pertence à geração Y consulta as atualizações nas redes sociais 3 vezes por hora. Os dados foram divulgados em pesquisa realizada pela empresa SDL em março. O uso frequente das novas tecnologias de informação não é comum apenas entre os mais novos. Cerca de 13 milhões de telefones inteligentes foram vendidos no segundo trimestre de 2014. O número equivale a 6,5% da população brasileira. Do lado de fora das lojas, os aparelhos são vistos em filas, salas de cinema, no transporte público, em escolas, universidades e nas mesas de trabalho. Mais de 50% dos brasileiros já estão conectados à internet. Até o final de 2014, haverá um celular para cada habitante no mundo, segundo a Unidade Internacional de Telecomunicações. A estudante Jéssica da Conceição admite que não consegue se desconectar das redes sociais. Diariamente eu trabalho com ele do lado, então ele eu já deixo ele no WhatsApp, não desligo, o WhatsApp fica ativado assim, o tempo todo dentro do trabalho. Se alguém manda, eu não consigo não responder mensagens, eu tenho que responder, é uma coisa minha. Assim, tem horas que demora 5, 10 minutos para responder, mas assim, eu gosto de responder imediato e gosto que as pessoas me respondam imediato também. Jéssica fica aborrecida quando os amigos não respondem suas mensagens no WhatsApp e relata que tem vontade de enviar outros recados até que eles respondam. Antes de usar o aplicativo, ela enviava dezenas de SMS por dia. Para a analista contábil Thaís Paciano, a administração do tempo ficou mais difícil. Às vezes eu pego o celular para ver a hora, né? Aí eu abro o celular, aí eu entro no Facebook, aí eu vejo todas as mensagens do Face, comento alguma coisa, saio do Face. Aí vou pro WhatsApp, olho todas as mensagens que eu tenho no WhatsApp, se tiver alguma coisa para responder, eu respondo, eu vou nos meus e-mails, olho os meus e-mails, aí pego o celular e guardo. Aí depois eu falo, caramba, esqueci de ver a hora, eu volto e vejo a hora que é. Thaís também avalia que o uso de telefones inteligentes vicia. O professor Rovilson Brito explica por que as pessoas ficam tanto tempo conectadas. O problema é que a internet ela tem uma característica que é uma característica de imersão. Então, ou seja, você abstrai o que está ao redor e você entra naquele mundo, você está imersa naquele mundo. Então, isso propicia uma fidelização, puxa demais para o consumo da internet, e as redes sociais acabam por contribuir com isso. Pós-doutorando em Cyberespaço, Democracia e Internet, ele destaca que é necessário encontrar um modelo mais equilibrado para o tempo de conexão à web. O acesso à internet e o uso dos aparelhos trouxeram mudanças de comportamento para muitas pessoas. Abrir o feed de notícias do Facebook, stalkear as atividades virtuais dos amigos e acrescentar filtros em fotos do Instagram já faz parte da rotina dos usuários e dos viciados em internet. O repórter do portal EdNews, Leonardo Araújo, aponta o aumento da ansiedade como exemplo dessas transformações. Você tem aquele fear of missing out, que é aquele FOMO, que é o medo de perder as coisas. Então é um fenômeno psicológico isso. Você fica com medo de perder informações que os seus amigos estão conversando. E é um fenômeno novo, então por isso que você não larga o seu dispositivo, seja ele o tablet ou o iPhone, porque você quer saber o que as pessoas vão falar no dia seguinte. Então é normal isso. Mas assim, claro que o exagero é ruim em tudo. Como Rovilson, Leonardo também ressalta a importância do equilíbrio na relação entre o internauta e a navegação na web. Usar as redes sociais de forma excessiva pode trazer prejuízos aos relacionamentos. Uma pesquisa realizada na Universidade de Missouri, nos Estados Unidos, mostrou que o acesso exagerado ao Twitter pode levar a conflitos, infidelidade e separações conjugais. Segundo o autor da pesquisa, Russell Clayton,
Os problemas gerados pela rede social eram mais frequentes entre os casais que tinham menos de 3 anos de relacionamento. Cleiton entrevistou 581 casais com idade entre 18 e 67 anos para o estudo. O problema não acontece apenas com o Twitter. Outro levantamento realizado em conjunto pela Pontífice Universidade Católica do Chile e pela Universidade de Boston provou que casais que usam Facebook têm mais chances de se divorciar. O celular não é bem visto em todos os ambientes. O uso de aparelhos móveis é controlado por lei no Brasil há pelo menos 10 anos. Escolas estaduais de São Paulo, agências bancárias e cinemas são alguns dos espaços em que o uso dos smartphones é proibido. Nas universidades, as regras variam. Para o professor Tarcísio Cardoso, a relação de alunos com os aparelhos em sala de aula traz desconcentração. Na sala de aula, muitas vezes acontece de o aluno não ter atenção suficiente disponível para se concentrar na discussão da aula somente. E ele tem uma tendência natural, uma ansiedade por esse frenesi. Quando o celular pisca ou quando o celular não pisca mesmo, ele abre o celular e dispersa. Se você dispersa e não consegue participar desse nível profundo de discussão, você fica num nível de aproveitamento da aula muito superficial. Quem tem a perder com isso é o aluno. Tarcísio é pesquisador do Núcleo de Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC de São Paulo e acredita que o uso excessivo do celular prejudica outras atividades do dia a dia. Para ele, a atenção multitarefa impede que os resultados sejam plenamente satisfatórios. As selfies também fazem parte da rotina virtual dos jovens. A geração selfie está sempre em busca da imagem perfeita de si mesma. Entre fotos na frente do espelho, na rua, no carro e até mesmo nas urnas eleitorais, há quem já tenha se fotografado 50 vezes em um único dia, segundo o levantamento feito pelo portal G1. Jovens contam quando e por que fazem autorretratos virtuais. Eu tiro bastante. Snap, principalmente. Geralmente quando eu não tenho nada pra fazer, ou quando eu tô em algum lugar, eu acho o lugar legal e aí eu acabo tirando a foto. Eu publico das que eu tiro praticamente todas, com exceção de algumas que realmente não ficaram boas, eu acabo não publicando. Eu gosto de tirar selfie quando eu vou sair. Já teve época que eu postava direto, mas agora tô mais sossegada quanto a isso. Na Coreia do Sul, o entretenimento já se transformou em vício. Em 2013, 25% dos adolescentes sul-coreanos apresentaram sintomas de abstinência sem o celular, segundo pesquisa do Ministério da Ciência daquele país. Um dos especialistas em dependência de tecnologia que participa da campanha coreana pelo uso saudável dos celulares classifica os dependentes de smartphones como escravos sem cérebro. Kim Nan-hee avalia que o uso excessivo de telefones inteligentes diminui o raciocínio, o que pode comprometer a capacidade criativa dos viciados no futuro. Cerca de 70% da população do país asiático possui um smartphone. Os sul-coreanos gastam mais de 8 horas por dia com a navegação em aplicativos de mensagens. Em segundo lugar, o uso de aparelhos móveis é dedicado à leitura de notícias. Os jogos online ficam na terceira colocação. A pesquisa já resultou em programas de prevenção voltados à educação infantil, além de cursos e acampamentos de férias para crianças e adolescentes. A dependência já é tratada como problema de saúde pública no Japão e na China. No Brasil, o uso excessivo das tecnologias também está crescendo. Os brasileiros passam, em média, 8 horas por dia usando smartphones, tablets e laptops. Para a psicóloga Aline Restano, a internet é uma alternativa ilusória para as frustrações do dia a dia. A tecnologia, ela tem entrado nos momentos especialmente assim de tédio e de solidão dos seres humanos. A tecnologia acaba sendo uma forma de distração desses sentimentos negativos que a gente tem com a gente, né? E o que acontece é que ela tem muitos mecanismos de gratificação, mas são mecanismos que geram uma sensação de euforia. Por exemplo, assim, numa rede social, tu receber muitas curtidas, isso gera um pico de bom humor cerebral, até semelhante ao uso de uma droga. Aline pertence ao grupo de estudos de adições tecnológicas do Rio Grande do Sul, que dá assistência a viciados em tecnologia. A equipe lançou um site para divulgar os sintomas e tratamentos da doença. O portal tem áreas especiais para esclarecer dúvidas de famílias e educadores sobre o tema. Você está ouvindo o documentário Geração Tecnologia, os efeitos do vício. No próximo bloco, a dependência em internet e videogames.
Voltamos a apresentar o documentário Geração Tecnologia, os efeitos do vício. Segundo pesquisa do Hospital das Clínicas de São Paulo, 8 milhões de pessoas apresentam sintomas de dependência de internet no Brasil. O número equivale a 4% da população. São quase 13 horas gastas entre curtidas e compartilhamentos no Facebook por mês. O brasileiro passa mais tempo no YouTube, no Twitter e no Face do que os britânicos e os americanos. Para que o divertimento não se transforme em doença, é preciso redobrar a atenção. O assistente administrativo Fabiano Assaf fica conectado às redes sociais de 8 a 9 horas por dia. Ele já viveu situações curiosas e constrangedoras. Do básico de queimar alguma coisa na cozinha, os meus amigos me olharem torto por eu estar no celular e não estar falando com eles quando a gente está saindo. Assaf já passou 15 horas seguidas em frente ao computador. Para ele, as novas tecnologias são indispensáveis. Quando eu fico sem meu celular, eu sinto desespero. Falta uma parte de mim. O vício em tecnologia é estudado desde 96. O pioneiro na área é o psiquiatra norte-americano Ivan Goldberg. A doença é um dos tipos de dependência que se manifestam de forma mais recorrente no século XXI. Ela está dividida em 3 esferas: a internet, o celular e os games. O Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas define a dependência em tecnologia como a incapacidade da pessoa controlar o uso e o envolvimento crescente com a internet. Preocupação excessiva com o que acontece na web, irritabilidade, falta de controle e mentiras são os primeiros sinais da doença. A psicóloga Maria Aparecida Coutinho alerta que as consequências do vício em internet e em games podem agravar a ansiedade das pessoas. Ela pode morrer porque ela pode entrar num quadro depressivo, porém, a cada dia que ele supre imediatamente a necessidade dele com 40 horas de jogo, ele também sente vazio, falta, tristeza, e aí coisas que podem acontecer. Quadros profundos de depressão, outras patologias, síndrome do pânico, crises agudas de ansiedade, inclusive levando ao suicídio. Aparecida afirma que 60% das queixas de pais recebidas em seu consultório têm relação direta com o uso excessivo de tecnologia. Desses casos, 10% são totalmente patológicos. As crianças e adolescentes diagnosticadas com dependência em tecnologia foram encaminhados para atendimento psiquiátrico. O paciente mais novo que apresentou sintomas tinha 6 anos. A internet causou mudanças profundas nas relações humanas. Segundo o doutor em comunicação digital Walter Teixeira Lima, essa é uma das causas para o aumento da depressão. De um dia para o outro, acontece uma ruptura tecnológica que permite que eu tenha 2.000 amigos, entre aspas, no Facebook. Não sei quantos mil seguidores no Twitter. E todas essas pessoas querem manter as relações com todos e receber de todos como se eles vivessem em small groups. Nós não temos condições mentais para isso, para suportar isso. Então nós relativizamos todas as nossas conexões, inclusive aquelas que são importantes para a nossa vida, porque a gente não consegue perceber o que é mais importante ou menos importante nessas relações. Walter considera que a conectividade em tempo integral se transformou em nova questão de sobrevivência para muitas pessoas. A psicóloga Andréa Jota explica que uma certa carência é o sinal vermelho para que o uso saudável se torne patológico. Então existem preocupações paralelas que de repente não aconteciam antes e que começam a dificultar a tua vida. Então, não, para esse lugar eu não quero ir porque não tem Wi-Fi. Eu preciso voltar para casa, então vou chegar atrasado no emprego porque eu esqueci o carregador. Não, mas eu preciso ter 2, 3 celulares porque se iam ficar sem bateria. Não, porque nada disso é necessário para sua vida, nada disso é ar que você respira, nada disso é comida que você come. Se você ficar um dia sem celular, você não vai morrer. Então, o que eu estou perdendo se eu não estiver 100% do tempo conectado, é muito mais uma fantasia do que uma realidade. Andréa faz parte do núcleo de pesquisa da Psicologia da Informática, da PUC de São Paulo. A especialista relembra que a dependência em tecnologia foi classificada como problema psiquiátrico no início de 2014. Para a professora de informática Natália Pinheiro, perceber o vício em internet é uma tarefa complicada. Quando alguém vira e fala para você, larga esse celular, você responde, não, mas eu não estou eu estou há pouco tempo com o celular na mão. Você podia estar fazendo muitas outras coisas, mas você está lá segurando o maldito celular, ou no WhatsApp, ou no Facebook, curtindo fotos no Instagram. Então, você acaba utilizando tanto tempo do meio que você acaba nem percebendo o quanto
viciado você está. Natália sente dores de cabeça depois de longos períodos em frente ao computador. Ela se considera apaixonada pelas tecnologias da informação. Outro ponto-chave é a ansiedade. A sensação de não estar conectada à internet ou às redes sociais apavora sobretudo os mais jovens. 2 a cada 5 pessoas se sentem ansiosas se ficam sem o celular. É o que aponta o levantamento da empresa Cisco, realizado em 2012. Jéssica da Conceição assume que o celular é mesmo fundamental. O celular é como se fosse uma parte minha, uma parte do meu corpo. Eu não fico sem. Não passo 1 minuto sem o celular. Não consigo. Uma coisa assim que faz anos que eu sou assim. Acho que não conseguiria ficar um dia sem internet, pelo menos sem o celular. Na madrugada de sexta para sábado, Jéssica fica conectada até às 4 horas da manhã para conversar com os amigos pelo WhatsApp. Em qualquer dia da semana, se a estudante acorda durante a noite, ela verifica as redes sociais pelo celular para saber se recebeu alguma mensagem. É cada vez mais comum a submissão de pessoas aos meios e aparelhos tecnológicos. O vício em tecnologias já é comparado à dependência química por especialistas no comportamento humano. O psiquiatra Aderbal Vieira destaca algumas consequências do uso excessivo da internet e dos games. Então, no caso da internet, quais são os principais prejuízos? Geralmente é perda de desempenho no trabalho, em casos mais graves até pode ter danos à saúde. As pessoas que ficam realmente muito tempo na internet começar a ter problemas de lesão por esforço repetitivo, obesidade, que a pessoa para de fazer atividade física, para de jogar futebol com os amigos, prefere jogando joguinho de futebol no computador, comendo batata frita em cima. Então são casos mais extremos, mas pode acontecer também. Aderbal atua no programa de orientação e atendimento a dependentes da Unifesp. O núcleo também atende pessoas com vício em sexo, compras, jogos e internet. Ele comenta que compulsões químicas ou comportamentais são dependências afetivas, problema que também é tratado pela equipe da Universidade Federal de São Paulo. Certas situações provocam o uso exagerado da web e dos games por um período limitado. A aposentada Neide Maria Siqueira, por exemplo, usa a internet como forma de distração para sua insônia. Uma das vezes que eu tive insônia, que aí eu fiquei até 3 horas da madrugada, assim, direto desde as 8 da noite, ou assim, interrompendo em alguns momentos e depois ficando um bom período da noite conectada, porque não tinha sono. Neide teve a sensação de sua cabeça ainda estar ligada à internet depois que ela desligou o computador. Os smartphones também causam distúrbios no sono. Em entrevista à TV Câmara, o psiquiatra Leonardo Maranhão destacou que não é adequado usar aparelhos eletrônicos antes de dormir. Antes do sono, em razão do ruído que ele provoca, em razão da luminosidade excessiva e em razão também de ativar o sistema nervoso, que a gente chama de sistema nervoso simpático, que é um sistema nervoso que libera adrenalina, ele faz com que o corpo não consiga se preparar de forma adequada ao sono. E com isso ocorre problemas na arquitetura do sono, seja ele ter um sono interrompido, entrecortado, e com isso o adolescente vai ter despertares ao longo da noite, ele vai ter uma má qualidade de sono, ele vai ter alterações do humor como irritabilidade e pode também apresentar um despertar mais precoce. O rendimento escolar também é afetado pelas alterações no sono, segundo o especialista. Para Maranhão, o tempo ideal de conexão à internet é de 2 horas por dia para adolescentes. O analista de seguradoras Stefano Serrano também já usou a tecnologia como saída para um problema momentâneo. Quando eu terminei com a minha namorada, eu fiquei o dia todo lá, lá em casa jogando lá e tal, e nem vi o dia nascer, escurecer, fiquei muito tempo jogando lá, perdi o tempo das coisas. Serrano não se considera viciado em tecnologia. Ele conta que é julgado por amigos e conhecidos por ser apaixonado por games. Você está ouvindo o documentário Geração Tecnologia, os efeitos do vício. A seguir, os métodos e tratamentos para o uso saudável da tecnologia. Voltamos a apresentar o documentário Geração Tecnologia, os efeitos do vício. Para os usuários comuns, a internet é um universo de entretenimento, aprendizado e distâncias mais curtas. Para os viciados, o uso da web exige terapia e acompanhamento. Especialistas consideram que a tecnodependência já é um problema de saúde pública. Em São Paulo, o Hospital das Clínicas, a Unifesp e a PUC oferecem tratamento gratuito para os dependentes de internet. Psicoterapia